Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical da lição Adultos. Estamos nesta aula falando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Primeiro trimestre de 2020, lições comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como título A Unidade da Raça Humana. Vamos então ao nosso monitor. Lição de número 3 do dia 2 de fevereiro de 2020, falando sobre a unidade da raça humana. O texto áureo está em Malaquias, capítulo 2, e o versículo 10, que nos diz o seguinte: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Esse é o nosso texto áureo, e a nossa verdade prática nos diz o seguinte: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Vamos ao ponto central da nossa lição. Toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. A própria ciência, né? A própria ciência já teve um trabalho que demonstrou isso. A ciência já demonstrou que todos os seres humanos, não obstante a diversidade racial, não obstante as questões de diferenças genéticas, mas há na genética de todos os seres humanos um princípio que mostra que a humanidade veio de uma mesma mulher. Ok? A ciência já fala sobre isso, né? Já chegou a esta conclusão, mostrando então que todos nós somos provenientes de um único casal, de uma única fonte humana, digamos assim. O objetivo geral: esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. E os objetivos específicos: apresentar a unidade racial do ser humano. Segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E terceiro, refletir sobre a unidade em Cristo. Então, esses são os nossos objetivos gerais ou objetivos específicos da nossa lição. Leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 17, versículos 22 ao versículo 28, discurso de Paulo. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esse é um texto muito interessante, muito conhecido dos leitores da Bíblia, uma abordagem muito estratégica do apóstolo Paulo em Atenas, né, porque ele começou a pregar o evangelho e os atenienses começaram a lhe perguntar que mensagem é esta? Que Deus é este que você está nos pregando? E Paulo, ele fala então do momento em que ele passou entre os santuários dos atenienses e lá havia um altar a um Deus
desconhecido. E Paulo utiliza-se dessa estratégia para pregar o evangelho, e realmente ele prega o evangelho como deve ser pregado, e os atenienses creram naquilo que ele estava ensinando. Na nossa lição de hoje, conforme nos diz o pastor Cláudio Honor de Andrade, aqui no na nossa introdução, nós vamos estudar sobre a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Vamos perceber também que toda a humanidade tem uma única origem. Outra coisa que nós vamos entender da nossa lição é que a unidade genética da humanidade, nós vamos perceber que existe uma unidade genética, é aquilo que nós afirmamos agora há pouco, e vamos estudar também que no primeiro Adão todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Contudo, em Cristo Jesus, o homem perfeito e último Adão, todos sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Como por um homem entrou o pecado no mundo, vindo por ele a morte, por um homem também entrou a salvação, vindo com ele a vida. Então, Paulo chama Jesus do segundo Adão, aquele que veio substituir o primeiro, sem pecados. Se através do primeiro todos nós fomos destituídos da glória de Deus, através do segundo fomos reatados, fomos relocados ao Pai. Primeiro ponto da nossa lição, a unidade racial do ser humano. Neste primeiro ponto, o nosso comentarista vai nos dizer que vai nos falar sobre a origem divina do ser humano e a sua, nós vamos estudar a origem divina do ser humano e a sua unidade racial e psicológica. É o nosso ponto de estudo aqui. Primeiro, a origem divina do ser humano. E o comentarista deixa claro a nós que o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo evolucionista. Não a um processo de evolução. Nós sabemos que a teoria da evolução, tão difundida na década de 90, principalmente, perdeu força. Eu falo que é mais fácil crer no criacionismo do que no evolucionismo. Eu brinco dizendo que é preciso ter mais fé para crer em toda parafernália montada pelo evolucionismo do que crer na simplicidade do criacionismo. Um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo seu poder e que tudo converge para ele. Pronto, simples assim. Não que só por ser simples é verdadeiro, mas é verdadeiro e também simples. Então, todos os seres humanos têm uma origem divina. Segundo, a unidade racial do ser humano. Aquilo que nós falamos agora há pouco, que todos nós vimos, ou todos nós estamos ligados a um homem e a uma mulher, a Adão e Eva. Não é uma história metafórica. Quando nós estudamos literatura judaica, nós vamos aprender que uma das características da literatura judaica, de que está falando não de forma metafórica, mas de algo que realmente aconteceu, é a riqueza de detalhes, a riqueza de informações. E nós temos isso no Gênesis, né? Uma riqueza de informações, nomes de pessoas que estão ali. Nós temos também a transição de algumas nações, né? como o Egito, por exemplo, está descrito ali no livro do Gênesis, foi um império antigo, um império mundial antigo. Então, isso nos dá toda a característica de que, não obstante nós crermos, né, nós estamos tratando aqui não somente das questões da fé, mas estamos falando realmente das questões verdadeiras, reais, literárias. Não obstante a nossa fé, pelas narrativas do Gênesis, nós temos a convicção que é uma característica da literatura judaica de que está falando de um fato que realmente ocorreu, um fato que realmente aconteceu. Isto mostra a unidade racial do ser humano. Terceiro parágrafo, a unidade psicológica do ser humano.
Eu achei interessante a abordagem do pastor Cláudio Honor nesse ponto, porque ele mostra o seguinte: não obstante nós sermos de diversas raças, línguas, tribos, nações, todos os homens, todos os homens, todos os homens têm. Deixa eu voltar aqui para passar a página. Todos os homens têm uma herança psicológica, emocional comum. Não importa qual a nacionalidade do indivíduo, mas existem reações que são reações muito semelhantes. Não obstante a formação cultural, não obstante a diferença de línguas, de costumes, de usos e costumes, enfim, mas todos os seres humanos têm algumas reações psicológicas e emocionais semelhantes, mostrando que há uma ligação, há, sem dúvida nenhuma, uma unidade psicológica do ser humano. Às vezes a forma de reagir é um pouco diferente devido à cultura, até devido à crença, devido ao próprio temperamento, devido à própria personalidade. Mas existe sim uma linha que liga todos os seres humanos a uma unidade psicológica. Todos temos esta herança. As reações, como ele mesmo coloca aqui, as reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo. Mas as bases psicológicas são comuns. As bases psicológicas são comuns. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma unidade psicológica e emocional. Segundo parágrafo da nossa lição, a unidade linguística original da humanidade. Primeiro parágrafo, a língua original da humanidade. Um dos maiores dons que Deus nos deu foi a fala. É o maior mecanismo de comunicação do ser humano, a fala. Nós não sabemos qual era a língua falada. Não sabemos se era o hebraico, não sabemos qual era a língua falada originalmente. Essa arte de expressar, entretanto, era algo muito comum em toda a terra, até que Deus precisou confundir as línguas na situação da Torre de Babel, por causa da desobediência e obstinação do ser humano. Mas nós temos uma ligação nessas questões linguísticas aqui. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a confusão linguística em Babel. Em Babel, eu escrevi aqui, em Babel, o homem descumpriu uma ordem divina. Deus disse para o homem se espalhar na terra, se multiplicar, e eles disseram o seguinte: nós vamos nos agregar, vamos nos ajuntar numa só cidade, vamos tornar o nosso nome célebre. Aí Deus desce. Eu falo que em Babel Deus deu um toque. Eu falo de forma assim bem comum, tentando deixar claro aquilo que eu entendo da Torre de Babel. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Por exemplo, Deus mandou os homens se espalharem, povoar a terra, e eles se agregaram. Queriam fazer o nome célebre, construir uma torre que tocasse o céu.
E eu imagino os homens fazendo isso, só para a gente entender, permita-me falar numa linguagem metafórica, eu imagino os homens fazendo isso e os anjos falando, Deus, olha, eles estão conseguindo. A torre deles está subindo, está ficando alta, e Deus diz, não, fica tranquilo, depois a gente resolve isso. Não, mas o senhor não vai fazer nada? Não, fica tranquilo, depois a gente resolve. Ah, mas só precisa fazer alguma coisa, fica tranquilo. De repente, quando eles estão assim, no meio, sei lá, estão conseguindo lograr êxito inicial nos trabalhos, Deus diz assim, vinde, desçamos e confundamos. Deus não matou ninguém. Deus não fez nada, a não ser descer e dar um toque. Eu falo que eu entendo como se Deus tivesse dado, como se Deus tiver dado um toque. Aí Deus dá um toque e sai. Quem sabe alguns anjos que acompanhavam, é lógico, estou falando em linguagem metafórica, quem sabe alguns anjos que acompanhavam o Senhor disseram, Deus, mas só isso? Eu disse, vamos embora, está resolvido o problema. Aí eles começam a conversar e começam a se desentender. Um não entende a língua do outro. E vão agregando aqueles pequenos grupos que compreendiam a fala e vão se espalhando na terra. Então, a ordem de Deus é obedecida porque Deus deu um toque. Nós precisamos entender isso. Deus sempre está no controle de todas as coisas. E às vezes parece que Deus perdeu o controle. Às vezes nós não acreditamos que Deus está no controle. Mas nós precisamos crer. Basta um toque de Deus. Às vezes queremos que Deus mata, que Deus destroça, que Deus despedaça tudo. E não é isso que Deus vai fazer. Basta um toque para Deus resolver todas as coisas. Então precisamos acreditar que Deus está no controle. Deus está assentado no trono. Vamos ao terceiro parágrafo deste segundo ponto. Indícios da linguagem primitiva. Apesar, então, dos muitos idiomas existentes no mundo, é possível encontrar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Aqui eu quero tão somente apresentar esta abordagem que o nosso comentarista faz, porque eu confesso a vocês que eu não detenho conhecimento de estudos que apontam para isto, para a certeza de que todas as línguas vieram de um tronco linguístico só, não obstante nós crermos realmente no Deus que a Bíblia descreve, crermos na palavra de Deus, nos fatos que ela descreve, e um desses fatos são a Torre de Babel, que nos faz pensar, nos faz crer realmente que todas as línguas vieram de um tronco linguístico só. Entretanto, em relação a esse estudo que é apresentado aqui pelo comentarista, eu não conheço e até tentei achar alguma coisa, mas não consegui ver. Terceiro ponto, em Cristo todos somos um. Paulo falando sobre isso, Paulo diz que Cristo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que Cristo de ambos os povos fez um, ou seja, de gentios e de judeus. E ele diz que Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio, tornando um só povo. Então, Paulo fala também que em Cristo não há judeu, não há grego, em Cristo somos todos um. Fomos reunidos, porque assim como Adão representou toda a raça humana para o pecado, Cristo representou toda a raça humana para a salvação. Então, em Cristo somos um. Primeiro parágrafo, o pecado universal de Adão. Aqui nós falamos, o comentarista faz justamente a abordagem que nós acabamos de falar aqui, né? O pecado de Adão, mesmo sendo particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai de toda a humanidade. Ele representa todos os humanos. O Ralph Smith, falando sobre esse pecado original, e que alguns teólogos chamam de pecado das origens, ele disse que como que esse pecado foi transmitido na raça humana. Uma vez que Adão pecou, Adão agora vai passar a ter todos os atos influenciados pelo pecado. A própria terra onde ele está começa a ser permeada pelo pecado e o pecado vai ser gerado ali em todas as atitudes de Adão. E todos os seres humanos que nascem neste mundo agora,
influenciado pelo pecado de Adão, formado pelas atitudes que estão já contaminadas pelo pecado de Adão, nascem sobre a égide do pecado. Davi, no Salmo 51, deixa isso claro: em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, conquanto o pecado de Adão fosse particular, as suas consequências universais foram realmente plenas, porque ele representa toda a raça humana. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, as consequências universais do pecado de Adão. Algumas consequências universais estão escritas aqui. Primeira consequência universal imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual. E esta morte passou a todos os seres humanos. Né? Essa foi uma consequência imediata do pecado. Uma consequência imediata. A morte espiritual. Adão não morreu naquela hora, fisicamente, mas espiritualmente ele morreu. Morte é separação. Outra consequência do pecado é a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Esta é uma consequência imediata do pecado. A quebra de sua perfeita comunhão com Deus aconteceu naquele instante e todos nós também perdemos esta comunhão com Deus por causa do pecado de Adão. Como já foi dito aqui, ele nos representa. Mas Cristo veio como segundo Adão para nos resgatar, para mudar este quadro, para fazer que nós tivéssemos vida e vida abundante. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Em Cristo, como o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Se é verdadeiro que Adão nos representa, é verdadeiro também que Cristo Jesus nos representa. Então, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus. Eu costumo dizer que Jesus e Adão são parelhos. Jesus e Adão são parelhos. O que é isso? Às vezes nós comparamos Cristo conosco. A ideia teológica é compararmos Cristo com Adão. Porque Adão não nasceu do relacionamento de homem e mulher. Jesus também não. Adão tinha todas as condições para não pecar. Jesus tinha todas as condições que favoreciam o pecado, mas ele resolveu ser fiel. Então, Jesus e Adão são parelhos. Não é? Nós já nascemos sob a égide do pecado. Adão não. Jesus também não. Até porque o pecado não é uma questão genética, mas Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus. Então, para a glória de Deus, se Adão pecou, e ele pecou e nos afastou da presença de Deus, Cristo veio e nos resgatou. O que nós perdemos com Adão, nós ganhamos com Cristo. Se nós fomos destituídos da glória de Deus, nós somos instituídos a esta glória novamente por Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós estamos livres porque Jesus Cristo nos libertou. Nós percebemos que essa unidade da raça humana, como foi dito por nós aqui desde o início da lição, essa unidade da raça humana se dá nos aspectos universal, linguístico e divino. Toda a raça humana tem uma só origem, toda a raça humana tem uma só unidade genética, toda a raça humana pecou com Adão e toda a raça humana também foi livre através de Cristo Jesus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa quinta aula e o nosso desejo é que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida
e que você possa compreender que nesta unidade humana nós precisamos estar firmados, a fim de compreendermos que somos todos um em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.